Eu vou focar um dia anterior, antes de acontecer o pior, antes de acontecer, o povo estava orando. Antes de acontecer, Pedro estava dormindo no meio e 2 soldados, entenda isso, 2 soldados do lado dele. Aqui Pedro e 2 soldados do lado. Antes de acontecer o pior, diz assim, entre 2 soldados, preso com 2 correntes, sentinelas junto à porta, guardavam a prisão. Eis que, porém, sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou ao lado de Pedro e o despertou, dizendo, levanta-se depressa. Quer dizer, um soldado de um lado, dormindo, um soldado de outro, e a escolta do lado de fora. E o que Pedro e o povo, Pedro dormindo, isso às vezes acontece, porque tem familiar seu que está dormindo, tem pessoas queridas que estão dormindo, a igreja estava em oração, Pedro estava na prisão dormindo, Pedro estava descansando, Pedro estava tranquilo. Só que do lado de fora, a igreja toda orando por ele. O que aconteceu? O anjo lhe tocou e lhe disse, levanta-te, Pedro. Então, as correntes caíram das mãos dele. Ninguém abriu, as correntes quebrou. E o anjo continuou, coloca o cinto e calça as sandálias. E ele assim o fez. O anjo lhe disse, põe a capa e siga-me. Então, saindo Pedro, o seguia. Estou lendo o versículo 9. Não sabendo, depois eu vou explicar isso aqui, um dia. Se você ler, você vai entender. Então, saindo Pedro, o seguia, não sabendo que era real. Pedro achava que era um sonho que estava acontecendo. As correntes se quebraram e um homem estava conduzindo ele para fora da cadeia. Aí diz assim, que estava sendo feito pelo anjo. Ele pensava que era uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente, o portão se abriu sozinho, e o anjo se afastou dele. Então Pedro, caindo em si, disse, agora sei que de fato o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Olha só como é importante você ter uma vida de oração. Olha para cá, olha aqui, ei! Olha só como é importante você não parar de orar. Ele estava dentro da cadeia, preso, dormindo, mas do lado de fora o povo orando. Deus enviou um anjo lá dentro da prisão, quebrou as correntes que o prendia, libertou ele das correntes. O anjo foi conduzindo ele entre a prisão, ele passou pelos soldados, e os soldados não viram ele. Chegou no portão da prisão, a porta abriu automaticamente e Pedro saiu. Só lá fora, livre, ele percebeu que era um anjo que o tirou. Aí vem, imagine se o povo não estivesse orando. Agora, você imagina só quantos livramentos Deus já te deu, Deus já deu à tua família, ao teu familiar, por causa da sua oração. Mas o que me chama a atenção é que antes do pior acontecer, o povo estava orando. Deus evitou que o pior acontecesse a Pedro por causa da oração do povo. Então significa dizer o seguinte, se estão tramando algo contra você, se estão armando algo contra alguém da sua casa, e você é aquela pessoa que está orando constantemente, orando todos os dias, por causa da sua oração, Deus vai enviar um anjo naquele ente querido, Deus vai enviar um anjo naquele lugar, seja num presídio, seja no hospital, e vai livrá-lo de tudo que está aprisionando.
Antes que o pior aconteça, vai chegar o livramento. Se você tem uma vida de oração. O povo estava orando incessantemente. Quer dizer, sem parar.